Que presença maravilhosa! Como é gostoso a gente sentir isso, né? Que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais, para que a gente possa ser instrumento dele, para que o céu possa descer nos lugares aonde a gente estiver sempre. Amém? Obrigado, amigo. Eu quero trazer uma palavra breve nessa noite sobre maturidade espiritual. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Mas eu quero falar sobre um outro nível, sobre a administração da nossa vida espiritual, onde nós envolvemos o dízimo e a oferta, que não fala sobre dinheiro. Mas eu quero ler um texto com vocês, que está em Marcos, a história de uma mulher que todo mundo conhece, chamada Maria, Maria de Betânia. Sabe aquela Maria que escolheu a melhor parte, que escolheu ouvir as palavras de Jesus, ficar aos pés dele, que escolheu desligar o celular, que escolheu desconectar de todas as coisas e disse: eu quero ouvir o que ele tem para falar. Essa Maria entra para a história novamente nos evangelhos, nos ensinando uma grande lição. Marcos, a gente vai ver em outros, mas eu quero ler com vocês Marcos. Marcos capítulo 14, a gente vai ler a partir do versículo 3. Marcos 14, a partir do 3. Coloca NAA para mim, por favor. Enquanto isso, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, parênteses para o valioso do perfume, trazendo para os dias de hoje, aproximadamente, entre 25 a 30 mil reais o valor desse perfume hoje, nos dias de hoje. Amém? Vamos continuar com 30 mil, porque, olha só, trazia um frasco de alabastro com um perfume muito valioso. Por que a gente vai ficar com 30 mil? Lá na frente a gente vai entender por quê. De nardo puro. Quando quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Se é mais, e se a estimativa é entre 25 e 30, eu vou ficar com os 30, porque você está dizendo que é mais. Mais de 300 denários, que desperdício! Um perfume valioso desse, mais de 300 denários, poderia se vender para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão incomodados? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês estarão. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Essa mulher sabia o que ela estava fazendo?
Em verdade, lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Eu quero trazer uma perspectiva diferente de uma maturidade espiritual para alguém que entendeu que generosidade e ser cristão é estar aqui e alimentar os pobres e dar de comer às viúvas e os necessitados. E Jesus não disse que dar comida aos pobres seria algo errado. Ele disse: os pobres nós vamos ter sempre conosco, sempre vai ter o pobre, sempre nós vamos poder fazer isso. Mas quando aquela mulher pega 30 mil reais e esbagaça num vidro de perfume derramando sobre Jesus, incomodou um bocado de gente, porque aquela mulher saiu de um lugar de mediocridade, de uma vida mediana, e ela foi para um lugar de maturidade, aonde entendeu que ser generoso não é dar comida para os pobres, não é atender necessidade. E quando a gente vem para o evangelho, a primeira coisa que a gente aprende é: nós temos que ser generosos. Tem muita gente que não é cristão, que nunca ouviu falar de Jesus e que alimenta os pobres e que é muito generoso. Só que essa mulher está no nível de maturidade que ela sai do alimentar os pobres e ela vai para o nível de: eu faço a vontade de Deus. É sobre um coração generoso que confia e que está disposto a fazer parte do que Deus está fazendo na vida de alguém, que escolheu ser instrumento de Deus naquilo que Ele está fazendo. Não importa se as pessoas que estão perto vão criticar, não importa o valor daquele sacrifício que Deus está pedindo, não importa o que pode estar parecendo. O que podia parecer? Essa mulher ouve uma voz dentro dela dizendo para ela fazer algo. Eu não sei se ela foi lá comprar esse perfume, como fala o The Chosen. Eu não sei se ela já tinha esse perfume em casa. Eu não sei, mas eu sei que ela escuta uma ordem, ela atende aquela ordem, vai lá, pega um vaso de alabastro com um perfume muito caro, um vaso caro, um perfume caro. E Jesus estava naquela casa há muito tempo, e era costume de você lavar os pés do visitante, cuidar, e ninguém tinha feito isso aqui ainda. E aquela mulher chega e não lava, e não unge Jesus nem os pés com água, faz com um perfume de 30 mil reais. Cara, como aquele incomodou aquela galera que estava perto. E como às vezes incomoda a gente a atitude de generosidade, de ouvir o que Deus está pedindo para algumas pessoas fazerem perto de nós. E aquela mulher só poderia fazer aquilo, ser instrumento de Deus naquilo, porque ela tinha condição. Sim ou não? Ela poderia quebrar um perfume de 30 mil reais que ela não teria para Cristo? Sim ou não? Poderia? Como é que ele ia poder dar um perfume de 30 mil para Cristo sem ter? Não podia. Ela tinha consciência que Jesus iria morrer e que aquele perfume seria a unção sobre o corpo dele, já preparando ele para a morte, para a sepultura. Tinha como ela adivinhar? Sim ou não? Não tinha. Só que ela entendeu que eu não preciso saber qual o resultado da minha obediência para obedecer.
Eu não preciso saber qual é o resultado o que Deus vai fazer através da minha obediência, através da minha entrega, através da minha generosidade. Mas aquela mulher entendeu que generosidade é algo muito mais além do que atender necessidade. E às vezes nós vivemos uma vida de atender necessidade. Se eu levantar aqui agora e disser assim, gente, tem alguém que está quase morrendo, que está sem comer, rapidinho a gente vai levantar aqui uma oferta de generosidade e vamos atender isso. Muito rápido. E glória a Deus por isso, porque Jesus falou que nós teríamos sempre os pobres conosco, como uma oportunidade de ajudá-los, e glória a Deus, isso, amém. Mas existe um outro patamar, um outro nível de maturidade espiritual e de generosidade em Cristo Jesus, onde nós entendemos que nós somos dele, tudo que nós temos é dele, e a partir de agora tudo que eu tenho serve a ele. E se ele pedir para mim pegar 30 mil reais e rasgar e derramar, mesmo que eu não entenda o propósito, eu vou lá e derramo. E a gente começa a entrar para a história. Como estão entendendo? Eu quero contar rapidinho 2 testemunhos, 2 coisas que eu tenho vivido ultimamente. Quando eu subi a montanha pela primeira vez, os legendários, eu não tinha recursos financeiros para subir. Todo mundo aqui sabe que tem dia que R$1.000 na conta está descansado, é troco. Mas tem dia que R$10 na nossa conta você diz assim, Senhor, tenho que ver onde é que eu gasto ele. Sim ou não? E naquele momento, exato, naquela subida, daquela montanha, naquele top, muito embora eu não estivesse passando necessidade, eu não tinha o recurso para poder pagar a inscrição. Mas um amigo disse assim, eu entendi o que é generosidade. Não é sobre atender necessidade do pobre simplesmente, mas ouvir um pedido de Deus e fazer aquilo que Ele está mandando. E Ele pagou a minha inscrição. E eu subi a montanha pela primeira vez, porque um amigo pagou a minha inscrição. E eu fiquei orando a Deus, Senhor, eu vou pedir Ele para subir e honrá-lo, mas não vou. Mas todas as vezes que essa história for contada para os meus netos, para os meus filhos, e todas as vezes que a gente reúne os legendários, ou que eu sou usado por Deus na vida de alguém lá naquela montanha, a generosidade dele é lembrada. Porque eu sempre conto, eu só estou aqui porque alguém decidiu que ser generoso não é só alimentar os pobres, mas fazer o pedido de Deus como uma verdade na vida. E decidiu gastar R$2.000 comigo. E nesse último top é a terceira montanha que eu subo para servir. E todas as vezes que eu estou naquela montanha, essa história é contada. E toda vida que eu ministro lá, Deus se lembra. Você está aqui hoje porque um dia alguém me obedeceu e entendeu que não é sobre dinheiro. E a última vez que eu estava lá na montanha agora, último final de semana, a gente sobe, nós ficamos lá 4 dias sem comunicação, né? Sem celular, não vemos a nossa família aqui, é Deus que cuida da nossa família aqui. E aí quando eu desço, a minha esposa diz assim, amor,
Eu cheguei no estabelecimento para pagar uma conta, deu R$100. E ela me contou chorando. E eu fui pagar a conta e o cartão não passou. E eu disse, rapaz, não passou. Moça, esse cartão tem esses negócios assim, rapaz, de vez em quando não passa não. Tadinha. Depois você vê lá, deve ter dado algum erro. Eu digo, foi, amor. Acontece uns erros de vez em quando. Faz parte. Mas não preocupa não, amor. Deus é maravilhoso. Eu liguei para uma amiga. Eu liguei para uma ovelha. E falei para ela, ei, transfere para mim aí R$100, que eu estou aqui na loja, preciso pagar uma conta. Eu passei o cartão, não passou, meu esposo está na montanha, quando ele voltar, que ele descer, eu faço transferência para você. Ela disse, tá bom. Aí ela fez uma transferência de R$500. Aí minha esposa ligou, ei, você errou, era só 100. Eu disse, não errei. E você não tem que transferir para mim. É uma forma de te honrar, de te abençoar. Eu só ouvi o que Deus mandou eu fazer. E nunca foi sobre dinheiro. E eu estava lá na montanha, a gente sempre fica preocupado com os nossos que estão aqui, porque a gente está sem comunicação, a gente está tão ligado no celular, né? E lá alguém me tomou na mesma manhã, no mesmo momento, disse, não se preocupe com os seus que estão lá e que você tem orado, porque eu estou cuidando de cada um deles. Eu estou cuidando da tua esposa lá embaixo. Não é sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. E assim como Maria entrou para a história do Evangelho em todos os lugares, essa história foi contada. Todas as vezes que eu for falar sobre provisão, a história dessa mulher vai ser contada. A história dessa amiga, dessa ovelha vai ser contada. Porque Deus cuida e Deus usa pessoas. E desde o dia que eu subi a montanha, todas as vezes, eu oro a Deus para que Ele me dê condições e recursos de abençoar alguém para estar subindo lá também. Porque é lindo o que a gente vive lá. Mas é sobre um coração generoso, sobre retribuição ao que Deus tem derramado na tua vida. Você entende que assim como Maria entendeu que não era sobre dinheiro, porque ela vivia aos pés do Senhor e ela escolhia a melhor parte, ouvir a palavra e ser ministrada por essa palavra. A minha pergunta nessa noite é: como é que está seu coração? Em generosidade com a casa que cuida de você, com essa igreja que serve você, que serve sua família, que cuida de você, que te alimenta. Como o seu coração generoso demonstra generosidade para com essa igreja, nos seus dízimos, nas suas ofertas, em obediência a Deus, quando Ele te fala para fazer coisas que se outras pessoas ouvissem ou vissem, mas como assim? A pessoa te pede R$100 para sair do sufoco, tu manda 500. A gente precisa entender e está num nível de maturidade espiritual que não é sobre dinheiro. Assim como não faltou para Maria, eu tenho certeza que não faltou para esse amigo que me abençoou, não faltou para essa amiga que abençoou a minha esposa, e não vai faltar para nenhum de nós. Porque Deus podia ter mandado para mim e para minha esposa de várias outras formas, mas Ele quer fazer o nosso nome entrar para a história da vida de alguém. Deus quer fazer o nosso nome entrar para a história dos céus em generosidade. Eu usei fulano.
Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu quero ministrar na vida de todos que me ouvem nessa noite, que eles possam compreender que não é sobre dinheiro, que não é sobre fama, não é sobre histórias, mas é sobre obediência e confiança. E eu quero declarar nessa noite uma unção de generosidade sobre os nossos corações. E que o Senhor Espírito Santo possa vivificar essa palavra dentro de nós e que a gente possa compreender que a gente precisa estar muito confiante e mergulhado na Tua palavra para obedecer os impulsos do Teu Espírito no nosso coração. E que nós possamos ser generosos. E que o Senhor nos use e confie nas nossas mãos as Suas grandes riquezas. Confie na mão da Tua igreja, Pai, as Suas grandes riquezas. Que eles possam, assim como Maria, derramar não só R$500, R$2.000, que R$30.000, Pai, possa ser derramado e ser algo que esteja transbordando da vida deles, da conta deles. Que não faça falta e que o Senhor possa fazê-los entrar para a Tua história, uma história nos céus, de pessoas generosas que são abençoadas e usadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui na IADEB Barreiras nós temos várias formas de dizimar e ofertar. Na frente da tua cadeira tem um envelope, você pode pegar, você pode fazer um Pix, você pode depositar de forma física e trazer aqui no nosso gasofilácio. Você pode fazer um voto. E se você não puder, cara, dízimo é honrar a Deus com aquilo que Ele já nos deu. E se você não tem nessa noite, ore a Ele: Pai, confia nas minhas mãos as Suas riquezas. Eu quero ser como Maria. Eu quero ser o dono de um coração generoso que o Senhor usa para abençoar o Teu reino e entrar para a história da vida de muitas pessoas.